Abençoa cada um que ofertar nesta noite. Sim, meu Deus. Coração. Sim. Deus, Glória. cada um. Não te deixar de falar. Aleluia. Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa também a vida. Sim, Pai. Sim, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa, meu Deus, ter um monte de Glória que a a saúde, Deus. meu Deus, santo. Sim, meu Deus, é verdade. Aleluia. Que o Senhor Glória a prospere Jesus. cada vida. Prospera na saúde, Senhor. Prospera na fé, meu Deus. Oh, grande Deus. Meu Deus Santo, volte atrás. Mas Aleluia. siga em frente na tua presença. Aleluia. Crê na tua palavra, meu Deus. Aleluia. Amém. Muito bem, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vamos ler as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Nessa noite eu quero falar sobre o trono do vencedor. Glória a Deus. Eu quero tomar toda a Escritura que se refere à era de Laodiceia, do versículo 14 ao versículo 22. Eu quero tomar toda a Escritura, mas me trabalhar mais dentro do versículo 21. Mas vamos começar no verso 14. Grande Deus. Graças a Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Muito bem, vamos então fazer um minuto de oração e pedir a Deus que abençoe essa porção de sua leitura e que possamos sair daqui com entendimento melhor sobre isso. Senhor Deus, grande és tu, Pai, pois tem nos dado esta grande e poderosa mensagem. Abençoe cada irmão, cada irmã, que aqui está, nesta noite, neste dia. Ajuda-nos, ó Pai, a tomar, Senhor, a Tua palavra. Tomar a Tua palavra, para que possamos nos posicionar, para que nós possamos lutar contra os inimigos, tomando a palavra na sua posição correta, aplicando-a da maneira correta, sem interpretá-la, sem arrazoá-la. Ajuda cada irmão e irmã nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. O trono do vencedor. Hoje, 11 de maio de 2016, quarta-feira, estamos aqui em Birité, no bairro Jatobá.
E só o fato de nós estarmos aqui já é de grande relevância, já é uma coisa extraordinária, porque nesta era de Laodiceia, na qual nós estamos vivendo, esta era está sofrendo bruscamente mudanças bruscas, mudanças de alta escala. A cada dia que passa, a cada hora que passa, cada semana, cada mês, nós somos confrontados a ouvir, a receber e até mesmo, quem sabe, compartilhar certas notícias que vêm do mundo afora. E aí nós percebemos o quanto que o mundo, as pessoas, a política, a igreja, o Estado de Direito, o quanto que estão tudo de cabeça para baixo. Hoje, por exemplo, está acontecendo no nosso país, em Brasília, nesse exato momento, algo que mais uma vez fica na história e na memória dos brasileiros. Hoje, no Senado Federal, está acontecendo a análise do pedido de impeachment, cujo governo, que tem a autoridade máxima nesse país, uma mulher no comando. Por si só, pela Bíblia, pelas Escrituras, já é um passo muito grande e errado. E ali as pessoas estão discutindo o futuro do país. Outros estão discutindo futuros independentes em relação a eles mesmos, com pretextos. Outros estão discutindo o futuro da nossa nação, o futuro do nosso país. Mas nós sabemos, como cristão, que nesse mundo não há futuro. O futuro que aguarda esse mundo é o fogo. Tudo está entesourado para o fogo. A Bíblia diz isso. Tudo está entesourado para o fogo. Cidades, casas, pessoas, nações, tudo está entesourado para o fogo, que breve será detonado em forma atômica, que é a Batalha de Armagedon. E, no entanto, ali eles estão discutindo o futuro. Muito embora nós, cristãos, não dependemos da esperança de nenhum desses homens que estão nesses poderes. Muito embora cada poder em exercício, cada autoridade neste mundo, ninguém alcança tal autoridade se Deus assim não conceder. A Bíblia diz isso.
E, no entanto, mesmo que seja Deus concedendo, nós sabemos que o governo, Deus concede, mas o governo que está por detrás deles é um governo anticristo, antipalavra. E, no entanto, na mão desses homens, eles estão definindo o rumo desse país. E o país aguarda, são estimulados por uma nova esperança de vida melhor. O que poderia restar para esse povo? O que poderia restar para uma nação que está caindo aos pedaços? É nada mais do que esperança. 11 milhões de desempregados, pais, mães, famílias inteiras passando por necessidades, por problemas, pais que não conseguiram continuar com seus filhos na escola, pessoas que tiveram que tirar seus remédios porque não podem comprar e espera a morte chegar. Outros estão desiludidos, a ponto mesmo de seus nomes estar em inadimplência, que são mais de 60 milhões de pessoas inadimplentes no país. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas compraram, mas não tiveram condições de pagar. E, no entanto, nós vemos um caos total, onde pessoas que numa situação dessa passam na cabeça mesmo até de suicídio. De suicidar. E, no entanto, eles estão ali discutindo o futuro do país. E nós aqui estamos também discutindo o nosso futuro. Amém, irmãos? Nós também estamos discutindo o nosso futuro. O futuro do mundo é incerto. Nós sabemos disso. Mas o futuro nosso é certo. Amém, irmãos? O nosso futuro não é discutido em plenário, não é discutido em plataforma política. O nosso futuro não precisa do embargo, da embargação de um STF, do Supremo Tribunal Federal, para acatar uma decisão jurídica. Nosso futuro não dependemos do Congresso Nacional, não dependemos de emendas constitucionais, nós dependemos da graça de Deus. A Constituição do Brasil, redigida de 1950, passou a ser redigida em 1988. E a lei do país está dentro desta Constituição. Toda a Constituinte passa por aquele livro que os senadores, que os deputados federais, que o Senado, o Executivo, o Legislativo têm. Eles estão sobre aquilo. Eu vi hoje uma senadora dizer, no parlamento do Senado, dizer que o livro da Constituição é a Bíblia deles. É a Bíblia deles. E, no entanto, eles têm que estar baseados dentro daquela Bíblia, dentro daquela Constituição. Tá certo. Tem que estar dentro da Constituição mesmo. Tem que cumprir a lei. Mas nossa Bíblia aqui, não foi escrita através de juristas. Nossa Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Glória a Deus. Nossa Constituição não foi escrita por juristas. Foi escrita por homens inspirados por Deus. E que tal expressão, ela concordemente
traz e mostra para nós o plano, o futuro, mostra as coisas que era, que é e a que há de vir. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, lá eles criam novas leis. Aqui nós não criamos nenhuma, porque está tudo escrito. Amém, Deus. Oh, glória. Lá eles anulam leis, aqui nós não anulamos nenhuma. Glória. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, observe bem que lá eles têm duas posições, a esquerda e a direita. Lá eles têm a oposição. E nós aqui, a nossa oposição é só um, chamado Satanás. Lá eles têm na bancada vários oposicionistas, e nós temos um opositor, que se chama Satanás. É ele que se opõe contra tudo que se diz Deus. Mas nós estamos apoiados na lei da palavra. Amém, irmãos? Então, observe bem que lá hoje eles estão discutindo o futuro do país. Mas nós sabemos que nesse mundo não há futuro. Claro que não pode perder as esperanças. Claro que as pessoas vivem disso, vivem de alimentação, alimentação de esperança. Sim. Mas nós sabemos como cristãos que nesse mundo não tem cura. Não há cura para o mundo. Não há cura para a sociedade. Não há cura para a política. Não há cura. Tudo está corrompido, tudo está ruído, tudo está entregue, tudo está deteriorado. Não há nada que as pessoas possam fazer que não exista um pouquinho de política dentro daquilo. Tudo está corroído. Não há nada que o homem possa fazer. Não há nada que as pessoas podem fazer. Deus enviou o remédio. Deus enviou a cura. Aleluia. Deus enviou o remédio, a cura. Deus enviou um profeta. Amém, irmãos? Deus enviou um profeta. Mas não para curar a terra. Não para curar o país. Não para sarar a sociedade. Deus enviou um profeta para nos tirar desse mundo. Amém, irmão? Porque esse mundo logo, logo, diz a Bíblia, lá em 1 e 2 Pedro 3, que todos os elementos nessa terra se fundirão, arderão e serão consumidos pelo fogo. Amém, irmãos? Então, a esperança para o povo, eles rejeitaram. Eles rejeitaram a esperança. Eles rejeitaram a forma. Eles rejeitaram a graça de Deus. E por rejeitar a graça de Deus, eles terão que colher. Eles terão que colher. Terão que colher juízo, julgamento. O mundo já está colhendo. Desde que o profeta foi rejeitado nos Estados Unidos da América, ele pregou a então mensagem chamada A Invasão dos Estados Unidos. Ele falando de como a decadência começaria e como estava entregue ao pecado. Ele sabia disso. Então nós observamos que esse mundo jaz no maligno como a Bíblia. Mas nessa era de Laodiceia ele está totalmente na sua malignidade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então observe bem que eles rejeitaram o soro, o mundo doente, o mundo caído em caos. Eles rejeitaram o soro, rejeitaram a penicilina, rejeitaram a cura, rejeitaram sua salvação. Mas somente pouquíssimos, alguns eleitos, alguns que foram alertados, alguns que ouviram o clamor de Deus, alguns que ouviram, alguns que viram a urgência que tem nesta última era das pessoas olharem para cima e ver que a nossa redenção está se aproximando. Mas as pessoas não percebem o que está se aproximando.
O eleito vê que a redenção está se aproximando, enquanto que o ímpio não vê nada. O eleito Abraão estava vendo que o fogo estava prestes a cair em Sodoma, mas aqueles que estavam em Sodoma não estavam vendo o que estava prestes a vir. Nós conhecemos e temos conhecimento do que está para vir nessa terra. E o que está para vir nessa terra não é nada animador. Não tem nada de animador nisso. Não tem nada de alegria no que está para vir. Não tem nada. Somente caos e ruínas. Somente decepção e mais decepção. Somente mais corrupção e mais corrupção. Está tudo corrompido, está tudo corrupto, está tudo. Se as pessoas tiveram a coragem de corromper ou tentaram corromper a própria Bíblia, a própria Escritura, para dar vazão a espíritos sedutores e fazê-la da sua maneira, interpretá-la a seus belos prazeres, tentando apoiar-se numa total doutrina descabida fora da palavra. Se o homem nesta última era tem tentado fazer com que a Bíblia se corrompa, como que estão os outros mandamentos, os outros andamentos? Deus. Como que estão as outras repartições? Se o homem não teve nesta última era a temeridade, não teve o temor de ficar com o que a Bíblia diz, de ficar com ela centralizada, de ficar com ela do jeito que está, mas o que eles fizeram, criaram sistemas, criaram homens corruptos de entendimento, fizeram escolas, fizeram seminários, e introduziram adoração pagã, introduziram adoração anti-escriturística, colocaram então novas maneiras de adorar, novas maneiras de servir a Deus, novas condutas neopentecostais, e chamando a si mesmo de cristão. Isto é expuro, isto é amaldiçoado. Se os homens nesta terra, aqueles que se chamam assim, chamados cristãos, que deveriam estar detrás do púlpito defendendo o que é certo, eles mesmos têm corrompido os laços da doutrina de Cristo, como que estão as outras repartições, como que está a política, a sociedade, a casa e tudo mais, se o instrumento chamado igreja, se o instrumento chamado púlpito, se o instrumento chamado evangelho deveria trazer as pessoas para dentro da Bíblia, eles estão tentando tirar para fora dela. Aleluia. Oh, Deus da glória. Verdade. Sim. Esta era de Laodiceia. Eu quero tomar uma mensagem, eu quero pregar uma mensagem domingo, lá em Sarzedo, para dar continuidade à mensagem de ontem, em Citrolândia, sobre a corrupção natural e a corrupção espiritual. Nós estávamos até ouvindo ela vindo para cá na rádio, no carro. Eu quero falar sobre o começo do fim dos homens ímpios e pecadores. O começo do fim dos homens ímpios e pecadores. Pode dar uma cotovelada no irmão, senão ele cai aí embaixo. Aí. Então observe bem que nós estamos vivendo numa era muito difícil. Muito difícil. E nesta era, nós vemos que existe uma, vamos dizer assim, existe uma recompensa. Existe uma recompensa na qual Deus concederá, na qual Deus dará para aquele que vencer. Oh, glória a Deus. Para aquele que ser o vencedor. Amém, irmãos? Amém. Para aquele que sair vitorioso. Para aquele que vencer todas essas coisas que estão acontecendo neste mundo. Olha, eu falei domingo lá em Sarzedo, na Santa Ceia. Eu falei, e numa parte lá, alguém disse, na pregação, alguém tinha dito para mim que era impossível uma pessoa adquirir uma fé perfeita. E, no entanto,
a fé perfeita é importante de nós entender o que é fé perfeita, porque mesmo nós não temos tido ainda uma transformação, mesmo nós ainda não temos ainda uma mudança literal dos nossos corpos, mudados a um estado glorificado, mesmo assim, você começou nessa mensagem com uma fé perfeita. Porque qualquer pessoa, seja ela aonde for que estiver enfiada, numa denominação, numa igreja ou em qualquer lugar, que recebeu um profeta na qualidade de profeta, já começa com a fé perfeita. Amém. Glória a Deus. Talvez ele não tenha fé perfeita para receber toda a palavra que esse profeta trouxe. Talvez ele não tenha uma fé perfeita de colocar toda aquela palavra dentro do seu vaso de barro. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, os rolos, os pergaminhos, era colocado em vasos de barro. Os pergaminhos não é igual nós temos aqui, ó, um livro, aí nós abre aqui, abre ali, abre ali. Não, os pergaminhos eram assim, ó. Era um enrolado e um colocado dentro do outro. Aí eu vinha aqui, enrolava, pegava esse e colocava dentro desse. Aí eu colocava dentro. Aí era um monte de pergaminhos abridos, um dentro do outro. Os irmãos entenderam, irmãos? Um dentro do outro. E os pergaminhos eram guardados em vasos de barro. E eles ficavam ali. Então, observe bem que, às vezes, você pode sim ter começado. O profeta irmão Branham disse que aprecia uma pessoa que se importa com a palavra. Então, se você aceitou um profeta na qualidade de profeta, você já tem aí, por si só, o começo de uma fé perfeita. Amém? Porque para aceitar nesta era incrédula de Laodiceia um profeta na qualidade de profeta, ele tem que começar com a fé perfeita. E ninguém com uma fé que não é perfeita não aceita o profeta. Quem está entendendo, irmãos? Então, se você chegou num estado em receber um profeta na qualidade de profeta, você já tem essa qualidade, essa fé. Agora, se você vai ter no conjunto da obra aquela fé perfeita para ir no arrebatamento, aí é outra coisa. Amém, irmãos? Amém. Aí é outra coisa. Por quê? Porque para sair da era da Laodiceia, você dependeu de um profeta. Mas para sair daqui da terra, para ir no arrebatamento, é diferente. Quem está entendendo? Amém. Para sair da Laodiceia, para sair do Egito, para sair do sistema da denominação, para sair do sistema denominacional, você precisou de um profeta. E você começou com uma fé perfeita, aceitando um profeta. Mas para ir no arrebatamento, você não precisa de profeta. O profeta já está na glória. Amém, irmãos? Amém. O profeta já está na glória. O que você precisa para ir no arrebatamento? O profeta que você tinha aceitado, saindo do sistema, trouxe a mensagem. Um conjunto da obra que foi restaurado nesta última era. E nós temos em matéria em forma de expressa de mensagens. E então ele disse, a fé para o rapto está em receber o profeta. Não é estar assim. A fé para o rapto está nas mensagens. Amém, irmãos? Amém. Você recebe um profeta para sair da denominação, do sistema, do mundo. Amém. Amém, irmãos? Amém. O profeta te convence. Assim diz o Senhor, está escrito assim. Ele te convence, ele saiu. Então ele ficou. E então observe bem que esse profeta traz a mensagem e ele explana a mensagem. E esta mensagem, ela tem justificação, essa mensagem tem santificação, essa mensagem tem batismo do Espírito Santo, porque esse foi o ministério dele, amém, irmãos? Amém. As 3 etapas da graça, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então, tudo isso está dentro das mensagens. Então, você tem a fé de rapto, está nas mensagens. Os irmãos entendendo? Amém. E se a fé de rapto está nas mensagens, o que eu tenho que fazer? Os pergaminhos. As mensagens são os pergaminhos. Entendeu, irmãos?
as mensagens, os pergaminhos. Porém, ela não tem que estar na estante. Ela tem que estar na estante para nós pegar e ler. Mas elas têm que estar dentro desses vasos de barro. Ela tem que estar dentro desses vasos de barro. E se as minhas palavras estiverem em vós, disse Jesus, pedireis o que quiseres e tudo será feito. Se as palavras de Jesus, se estiverem em nós, poderíamos pedir qualquer coisa e tudo seria feito. Então, podemos colocar que se as palavras de Jesus, que é as palavras do mensageiro, estiver dentro de nós, pode ter certeza que o nosso futuro está garantido. Amém, irmão? Aí teremos o arrebatamento. Aí teremos o rapto. Porque aquele que começou a boa obra, com aquela fé genuína, recebendo um profeta, na qualidade de profeta, está aperfeiçoando quanto à medida que você vai colocando essas palavras dentro desse vaso. É isso que está. Por que que os rolos, os pergaminhos tinham que ser colocados em vasos de barro? Para serem preservados. Para serem preservados. Era assim que era colocado. Então, nós, vejam bem como é que é a coisa. Vejam bem. Por isso que no dia do arrebatamento, presta atenção no que eu vou dizer para você. Olha, a gravação Voz de Deus, nos Estados Unidos, ela imprime mais de 2 milhões de mensagens por ano. Mais de 2 milhões de mensagens por ano para distribuir em 46 línguas debaixo desse céu. No entanto, 2 milhões de livretos, de mensagem, de literatura, não é pouca coisa. Mas aí, no dia do arrebatamento, todo esse esforço que José Brana e o grupo da Voz de Deus, lá nos Estados Unidos, que tem trabalhado arduamente para transferir esse trabalho e trazer para nós em forma impressa, de leitura, que são as mensagens do profeta, no dia do rapto, no dia do arrebatamento, essas literaturas ficarão tudo aqui no chão. Quem está entendendo? No dia do arrebatamento, a própria Bíblia ficará no chão. A própria Bíblia vai ficar no chão. Os irmãos estão entendendo? Vão ficar no chão. A Bíblia vai ficar. Os livros, Bíblias, vão ficar no chão para ser queimada no dia do juízo. Aí você fala assim, pastor, então quer dizer que no juízo queimarão a palavra de Deus? Sim, será queimada. Mas não pode queimar a palavra de Deus. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Aquilo que foi falado e que está impresso na folha vai ser queimado. Mas aquilo que foi falado, que está impresso na Bíblia, se está vivificado dentro de nós, não tem importância. Não terá importância, porque tudo que está escrito já foi vivificado aqui dentro de nós. Então, quando o arrebatamento acontecer, o rapto acontecer, as literaturas ficarão no chão, ficarão nas escrivaninhas, ficarão nas estantes. Elas perderão o quê? Perderão o quê? Elas perderão o poder vivificador. Amém. Deus da glória. Quem está entendendo? Amém. Elas perderão o poder vivificador. Porque o poder vivificador já está aqui agora. Amém, irmão? O poder vivificador está aqui. Você fala assim, como assim, pastor? Porque a fé para o rapto está nas mensagens. A fé para o rapto está nas mensagens. Então, enquanto que esse poder vivificador está aqui, ele está trazendo filhos e filhas de Deus. Ele está fazendo isso. Ele está trazendo nós a uma posição de adoção. Mas quando o rapto suceder, então tudo isso aqui vai ficar apenas sendo letra. Vai ser apenas letra, papel, que vai ser servido apenas como combustão para o fogo. Só um acréscimo a mais para fogo. Você tem ali um fogo, coloca papel, mais fogo vai ter. Então, o papel que vai ficar é apenas uma combustão maior, um ingrediente maior para aumentar a temperatura e o fogo nessa terra. Quem não entendeu, irmão? É Deus. Né? Quando o rapto suceder,
A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o Espírito Santo vai ser arrebatado. A Bíblia diz que o Espírito, que o mistério da iniquidade está operando agora nos filhos da desobediência. O mistério da iniquidade. Enquanto que o mistério da piedade está manifestando nos filhos da obediência. Amém, irmão? O mistério da piedade está manifestando nos filhos da obediência. Enquanto que o mistério da iniquidade está se manifestando nos filhos da desobediência. Quem está entendendo, irmãos? Então, a Bíblia diz, só existe um que resiste até que do meio seja tirado. Só existe um. Não diz uns, alguns, um. É o Espírito Santo, não é, irmão? Só existe o Espírito Santo que está resistindo até que do meio seja tirado. Então, Deus vai arrebatar o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo foi entregue para nós em forma de palavra. E o que você tem que fazer? Alimenta do Espírito Santo. Alimenta do Espírito Santo. Deixe essa mensagem vivificar em você. Amém. Porque quando ele falar, o rapto sucederá. Amém? Amém. E então, todo aquele poder que estava nas mensagens, todo aquele poder vivificador que estava nas mensagens, e que foi extraído para a sua alma, e que está guardado dentro da sua alma, viviciando aquilo, vivificado no Espírito aquilo será tirado e você será transformado num abrir e fechar de olhos. Aí o que acontece? Acontece o rapto, o arrebatamento vai, as pessoas que estão saturadas pelo Espírito Santo também vai, aí fica as mensagens para trás e a Bíblia fica para trás. Aí o Espírito Santo saiu. Aí as pessoas vão procurar a Bíblia. Deixa eu ler na Bíblia. Não terá mais poder algum. Será apenas um fato na história. Os irmãos entendendo? As pessoas vão procurar a Bíblia. Eu fiquei para trás. Deixa eu ler a Bíblia. Não. O poder vivificador já foi embora. Quem está entendendo? O poder que vivifica. O poder que traz arrependimento, que traz revelação, que traz conhecimento, que abre os olhos do entendimento, o poder que estava aqui para transformar, para fazer as mulheres ficarem na posição que estava, aquele poder vivificador para permitir que a mulher mantenha seu cabelo crescido, o poder vivificador para manter a mulher decente, com moral, o poder vivificador que faz o homem ser um homem de verdade, aquele poder vivificador que transforma a vida, poder de transformar, o profeta pregou isso, já foi embora. Amém, irmãos? Amém. Foi embora. A dinâmica foi embora com a mecânica que foi trabalhada. E, no entanto, muitas mecânicas vai ficar para trás sem a dinâmica que já foi para fora. Amém. Quem está entendendo, irmão? Então, observe bem que para esses que resistem à era, resistindo o diabo, que é o príncipe desse mundo, que é aquele que resiste o Espírito Santo, que é aquele que se opõe no maligno, nesse mundo malicioso, para esses que resistem ao espírito da era, para esses que resistem à incredulidade, para esses que resistem à difamação, para esses que resistem ao pecado, para esses que estão resistindo a essas modas, para esses que estão resistindo a essas coisas mundanas, para esses que resistem a essas coisas e aceitam o que Deus diz. Amém, irmãos? Amém. E então, para esses, Deus diz, há uma recompensa, irmão. Há uma recompensa para esses, ao que vencer, a esses que estão vivendo nesta era tão difícil, a esses que estão vivendo nesta era, a esses, ao que vencer, seja jovem, seja adulto, seja um ancião, seja um menino, uma menina, a esses que vencer esta era tão corrupta de Laodiceia, a esses que vencer a religião, vencer o ecumenismo, vencer o mundo, vencer o pecado, a esses eu farei com que se assente comigo no meu trono, porque assim como eu venci
Amém, irmão? Amém, Deus. Assim como eu venci, assentei com meu Pai no seu trono. Farei com que vocês também se assentem. Agora observe bem que a Bíblia diz, e a própria natureza diz, que um trono só se assenta rei. Um trono é feito para rei. Um trono não é feito para plebe. Um trono não é feito para servo. Um trono é feito para rei. E rei tem que ter coroa. Rei tem que ter autoridade. Rei tem que ter soberania. E a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Amém, Deus. Aleluia. Não é que eu quis ser rei, não é que você quis ser rei, mas Ele nos fez reis e sacerdotes. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória. E com isso nós reinaremos com Ele 1000 anos. Aleluia, velho. Então observe bem que aquele que vencer, farei com que assente comigo no trono do meu Pai, assim como venci e assentei com Ele no seu trono. Amém. Os irmãos entendendo? Então você observa bem que o trono do vencedor, vencedor, veja, é por isso que você luta, é por isso que você anda lutando, é por isso que você anda não lastimando, não como se diz, murmurando. Nesta era o cristão não murmura, nesta era o cristão não lastima, nesta era o cristão não, como se diz, ele não é a palavra certa, a sua autoestima não fica baixa. Nesta era ele pode demonstrar um pouco abatido, um pouco tristonho, mas não é por causa da sua ardência, do seu ardor, da sua luta, do seu peso, da sua carga. Não. Ele leva a carga, toma a luta, toma as provas com alegria. Amém? Sabendo que aquele que prometeu é poderoso para poder cumprir. Vê aquele que está vencendo, aquele vencedor, aquele que recebe a prova, aquele que recebe as lutas e sabe por que está lutando, aquele que recebe as provas e sabe por que está sendo provado, aquele que está recebendo ignomínia, injúria, mas sabe por que está recebendo, aquele que está sendo difamado, mas sabe por que está sendo difamado, ele disse, Jesus, alegrai-vos, exultai-vos quando alguém vos falar mal de vós, porque também assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, alegrei-vos e exaltei-vos. Aleluia. Ele disse para alegrar, para nos exuberar. Amém? Amém. Vencer. Sim, vencer essa era. Vencer esses conselhos da era de Laodiceia. Vencer esses conselhos, vencer esses ditames, essas novas modas, esses novos modelos, novas técnicas, vencer essas coisas, não deixar que essas normas se corrompam o nosso caráter, que foi construído mediante a doutrina apostólica. Amém, irmãos? Amém. Sim, que nós possamos ficar ali, centralizado, posicionado, como Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eles não foram ali naquela manhã pressionados para adorar a estátua, a imagem de Nabucodonosor. Eles não foram ali não sabendo de nada, eles foram ali sabendo. Eles foram ali sabendo de duas coisas, sabendo que Deus poderia livrar e sabendo que se Deus também não quiser, não podia livrar. Eles foram sabendo essas duas possibilidades, que Deus podia e que se Deus não quisesse também não podia. Ficava a cargo de Deus. Eles foram ali sabendo disso, sabendo o que esperava, mas lá dentro da sua alma eles falaram, nós não vamos de forma alguma perverter a nossa fé. De forma alguma vamos nos vender barato. Amém, irmão?
Nós não vamos ignorar nossa fé. Nós não vamos ignorar. Nós temos testemunho do que esse Deus fez ao longo das eras, desde quando ele visitou nosso pai Abraão, depois do Egito e outras coisas mais, provando ele ser Deus. Oh, nós não vamos de forma alguma deixar a palavra, deixar vender-se por um credo. Nós não vamos ceder, por mais que as lutas e as provas sejam garantidas. Nós não vamos ceder. Satanás vai aquecer a fornalha 70 vezes mais. Ele vai pressionar o governo nas escolas, vai pressionar através de decretos sobre as igrejas, vai pressionar em todos os setores para poder prender os crentes, para poder saturar os crentes e colocá-los contra a parede. Mas nós sabemos também que Satanás pode fazer suas investidas, mas Deus é poderoso para nos tirar as suas investidas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Grande é teu nome. Sim. Vencer a era. Vencer a era. Sim. Grande Deus. Você está vencendo o quê, pastor? Você está vencendo a espíritos. Você está vencendo a espíritos sedutores. Você não tem caído na sedução do mundo. Jesus falou sobre isso e depois isso foi ampliado por João lá na sua carta sobre o que há no mundo. Ele disse que há no mundo a concupiscência da carne. Ele diz o que é que há no mundo a concupiscência dos olhos. Ele diz o que é que há no mundo a soberba da vida. Ele diz que todas essas coisas vão passar, vão se queimar, vão corroer, vão se decompor. Mas aquele que ama a Deus e a sua palavra permanece para sempre. Aquele que guarda os meus mandamentos é este que me serve, disse Jesus. Amém, irmãos? Veja, vencer essa era, vencer essa era. Vencer essa era é irromper, é romper com todas essas incredulidades. Vencer essa era é não concordar e consolidar com o pecado. Vencer essa era é não concordar com o conformismo, é não de forma alguma ter nenhuma junção com essas coisas. Vencer essa era, vencer o escárnio, vencer a corrupção. A Bíblia diz que nesse dia estaríamos infestados em meio de tanta gente corrupta na sociedade, corrupta na política, corrupta de entendimento da Bíblia, corrupta em todo sentido. É verdade. Satanás está despindo o homem da mente até os pés. Satanás está fazendo exatamente como está descrito na era de Laodiceia. Quando Deus dá o diagnóstico completo da era, Deus olhou a profundidade da sua alma embutida nas trevas, quando disse que ela estava louca, demente, perdeu sua memória, perdeu o sentido, perdeu o valor, porque ela dizendo ser rica e não sabia que era pobre. Dizendo-se que não tinha falta de nada, mas era um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. E então Deus, de misericórdia, diz: olha, eu sugiro que vocês se arrependem. Voltem atrás, voltem para a Bíblia, voltem para a doutrina original, voltem para a fé apostólica, voltem para o caminho correto. Sugiro que de mim compres ouro fino, ouro que possa ser provado no fogo. Ponha colírio nos vossos olhos, para que possa enxergar a nudez que vocês pensam que não estão nus, mas estão nus. Vocês estão se vestindo de muitas igrejas, se vestindo de grandes pináculos, de grandes monumentos, se vestindo de grande religião, com essa cobertura, mas essa cobertura, para mim, é nudez, para se cobrir com o Espírito Santo. Compre colírios para que tu unja os teus olhos, para que vejas. Mas aonde arruma esse colírio, pastor? Na farmácia. Onde arruma esse colírio, pastor? Na FUNED, em Belo Horizonte? Onde se compra esse colírio, pastor?
no Hospital das Clínicas, não. Onde se compra esse colírio? E se compra esse colírio com aquele que vende o colírio. E aquele que vende o colírio esteve aqui na terra e deixou sua mensagem. E sua mensagem abre nossos olhos para as coisas que estão e para as coisas que vêm. Amém, Deus. Oh, glória. As pessoas não querem pingar no olho um pouquinho de Atos 2,38 para ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, mas quer ficar cego. As pessoas não pingam no olho um pouquinho de 1 Timóteo 2:10 ao 14 para ver que a mulher não pode ser pregadora. As pessoas não pingam um pouquinho de colírio de 1 Coríntios 14, verso 34 ao 37 para ver que ela não pode ser pregadora. As pessoas não pingam no olho um pouquinho de colírio para pingar um pouquinho da escritura de São João, capítulo 13, verso 4 ao 17, para ver que a Santa Ceia tem que ser com lava-pés. As pessoas não querem colírio. Aleluia. Deus santo. Aleluia. As pessoas não querem colírio. Elas não querem colírio para enxergar que há só um Deus, que não há 3 nem 2 e não existe trindade, mas elas não querem colírio. É, Deus. Aleluia. Grande. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. O que Jesus venceu, irmão? O que Jesus venceu? O que Jesus venceu está lá escrito na primeira carta de João. O que Jesus venceu está lá. As 3 coisas que derrubam o homem. A soberba da vida, que é uma das concupiscências desse mundo. A concupiscência da carne, que é uma das concupiscências desse mundo. A concupiscência dos olhos, que é uma das concupiscências desse mundo. Sim, sim. E outras coisas que Jesus venceu. Ele venceu 3 coisas que derrubam o homem: dinheiro, fama e mulher. Ele venceu tudo isso, amém, irmãos? Ele venceu todas essas coisas. Ele não queria fama. Ele não queria nada com dinheiro. Nada. A Bíblia diz, no lado da mulher, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, como um homem é tentado. Os irmãos entenderam, irmãos? Sim. Ele foi tentado a possuir riquezas quando Satanás lhe propôs dar riqueza. Ele foi tentado a ter fama quando Satanás lhe levou para um longo lugar para lhe dar fama. Amém, irmãos? Amém. Ele foi tentado a ceder-se quando estava na sua maior e pior luta. Porque o irmão Branham disse que não existe dor maior do que a dor da fome. E ele estava com fome por 40 dias. E ele foi tentado para pegar alguma pedra, sendo ele Deus, transformar aquelas pedras em pães. Os irmãos entenderam, irmãos? Ele venceu as investidas de Satanás. Ele venceu a incredulidade. Ele venceu a religião. Ele venceu os fariseus. Ele venceu os saduceus. Ele venceu os herodianos. Ele venceu os zelotes. Ele venceu os samaritanos. Ele venceu Anás, Caifás. Ele venceu todos os demônios. Ele venceu no céu. Venceu na terra. Ele venceu e continua a vencer, porque ele é o vencedor. Amém, irmãos? Ele venceu Satanás lá em cima no céu, vence ele aqui na terra e vence lá no final. Não Gog e Magog. Ele é vencedor. Ele é vencedor. Existem 3 batalhas. A primeira batalha foi no céu, Jesus venceu, Miguel e seus anjos venceram. E depois ele veio para a terra, e então ele veio batalhar na mente das pessoas, Mas se vai ter um arrebatamento, então é porque ele venceu. Amém, irmãos?
Ele morreu por aqueles que estavam predestinados e então ressuscitou. Ele venceu o diabo. Ele venceu o diabo, sabe onde? Lá no seu terreno. Ele venceu o diabo lá. Ele desceu. Satanás pensou que quando ele morreu, ele disse, agora eu o peguei, agora ele está nas minhas mãos. Quando ele expirou ali às 3 da tarde, Satanás pensou, agora eu o peguei, agora ele o peguei, agora ele está nas minhas mãos. Pelo contrário, Jesus desceu e foi para as partes mais baixas dessa terra e ficou ali 3 dias. Deus então venceu quando tomou as chaves da morte do inferno e subiu. Venceu outra vez, venceu a segunda vez, e então ele vai vencer a terceira vez. Vencerá novamente. Glória a Deus. Depois do milênio, quando aquela batalha se colocar entre Gog e Magog, ele vencerá outra vez. Glória a Deus. Então ele é vencedor. E se ele é vencedor e fez uma promessa para mim e fez uma promessa para você, você também faz parte dessa luta, dessa prova. Você faz parte desse trono. Você faz parte desse vencedor. Amém, irmãos? Amém. Ele venceu para que eu pudesse vencer também. Glória a Deus. Ele não venceu para que você fosse um derrotado. Ele venceu para que eu pudesse vencer também. Glória a Deus. Amém, irmãos? Mas ele disse que os vencedores serão para aqueles que estão dispostos a lutar. Aleluia. Amém? Amém. Lute. Você tem que lutar por cada pedacinho dessa terra. Você tem que lutar por cada pedacinho dessa terra. Lá, eles matavam a fio da espada por um pedacinho de terra que era Canaã. A terra da promessa. Canaã, que era a terra dos cananeus. Eles tinham que tirar os inimigos dela. Teria que tirar as moradias de lá. Teria que tirar os cananeus de lá. Eles mataram a fio da espada para tirar os seus inimigos, brigando, lutando por uma terra, por um lote, por um pedaço de terra, um terreno. Mas agora a terra que nós estamos lutando para adquirir chama-se Espírito Santo. E nós temos que lutar por cada pedacinho dela. Amém, irmãos? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a todos a quem Deus chamar. E Deus nos chamou para então temos que batalhar. Temos que batalhar por cada centímetro quadrado desse Espírito Santo. Temos que batalhar por cada pedacinho, por cada promessa. E essa batalha, irmão, é aí que vem. Essa batalha é em cumprir a palavra. Amém, irmãos? Amém. Essa batalha é em cumprir a palavra. O grande desafio do cristão é obedecer cada palavra. Porque ele disse que essa terra só daria para aqueles que obedecessem toda a palavra. Amém. Amém? Glória. A qual o Espírito Santo é dado somente para aqueles que lhe obedecem. Amém. Então, a luta por esse Espírito Santo, por cada metro, por cada centímetro, é em obediência à palavra. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? É lutar para não desobedecer, é lutar para obedecer. Amém. Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. E então, quando você obedecer toda a palavra, então, quando você fizer tudo o que ele disse para fazer, ele disse, Deus está obrigado a te dar o Espírito Santo. Quando você obedecer toda a palavra. Amém, irmão? Amém, Deus. Oh, glória. Porém, você tem que matar muitos inimigos. Você tem que matar muito eu, você tem que matar muito talvez, você tem que matar muita dúvida, tem que matar muita razão, eu tenho razão nisso, mas eu acho, eu não sei. Você tem que matar todos esses inimigos e dizer, eu creio como está escrito. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus.
E então você terá um trono. Deus. Esse trono, sentado juntamente com Jesus. Amém. Amém? Amém. Graças. Agora, se é um trono, e Jesus diz que assentou com seu Pai no seu trono, mas como é que pode ser isso? Como é que pode sentar dois num trono? Assim como eu venci, assentei com meu Pai no seu trono. Como é que pode um trono sentar dois? Não é que tem dois. É porque o corpo de fora tem o Espírito eterno dentro. Amém, irmãos? Eu não posso sentar nessa cadeira se o meu Espírito não me sentar. Amém. Amém, irmãos? Quando você sentou, o seu Espírito sentou junto com você. Amém. Amém, irmãos? E quando você levantar, o Espírito levanta junto com você. Glória. E Jesus, naquele grande tabernáculo, habita o grande Espírito de Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças. a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Olha, presta bem atenção. A Bíblia diz que para aqueles que têm o Espírito Santo, já está assentado em regiões celestiais. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Você olha para aqui, olha para ali, olha para cá, tem essa geladeira, tem aquele portão, tem aquele pé de árvore, tem essa área que não se parece muito com o templo. Nada ortodoxo. Mas, na verdade, nós estamos assentados em regiões celestiais. Amém. Obrigado. Amém, irmãos? Amém. Estamos assentados em regiões celestiais. Agora, região celestial não é uma região muito alta. Amém? O profeta disse para sentar-se em regiões celestiais, você tem que ser espiritual. Você não pode ser carnal. Para assentar-se em regiões celestiais, tem que ser espiritual. Amém. Tem que ser espiritual. Por quê, pastor? Porque é muito alto. As regiões celestiais é muito alta. As profundidades de Deus é muito gigantesca. Amém, irmãos? A profundidade do amor de Deus é muito grande. Então você tem que ser espiritual para sentar nessas regiões celestiais. Isso quer dizer, Amém, você tem que Deus. estar num nível de fé, num nível de espiritualidade, num nível de discernimento que você possa, do natural, sair do natural e penetrar imediatamente no sobrenatural. Porque aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Amém, irmãos? E as Amém. coisas que nós recebemos não vêm daqui de baixo, vêm de cima. Amém, Deus. Amém? Vem de cima, não vem daqui de baixo. Então, veja, eu nem li o parágrafo, nem li nada aqui, não vai dar tempo, mas só o versículo 21, ao que vencer. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Glória. Trono, Amém. trono é majestade. Trono é majestade. Trono fala de julgamento. É ali que se julga. E a Bíblia diz que nós iremos julgar o mundo. Amém, irmãos? Glória. Trono é majestade. O trono é enchido de glória. Trono recebe muitas coisas, né? Recebe muitas coisas no trono. Um rei recebe muitas lisonjas, recebe muitas coisas. E assim é a promessa para aqueles que vivem numa era tão decadente, tão destrutiva, tão desconstrutiva em termos espirituais, conjugais, formais, sociais, morais, tudo decaído, tudo caindo ascendentemente, acentuadamente, as coisas estão perdendo valor numa piscar de olhos, as pessoas não têm temor de falar nada sobre Deus, não têm temor de abrir a boca para falar de seu irmão, de sua irmã, não tem temor de falar sobre as coisas, não tem temor de falar sobre ministério, não tem temor de falar sobre o ungido do pastor, não tem temor, ao invés de fazer ao contrário, que deveria estar orando. Amém? Amém, Deus. Verdade. Obrigado, Jesus. É só isso. Veja.
Na era de Filadélfia, ali na era de Filadélfia, os crentes que viviam naquela era, sendo dirigidos pela mensageiro Esdras, ali está falando de uma tentação. E que na era de Laodiceia teria uma tentação também. Ele disse: como venceste a tentação, também os livrarei da tentação que há de vir sobre todo mundo. Amém. Olha bem na sua casa quando você chegar, leia a carta para a era de Filadélfia, e aí você lê a mensagem à era de Filadélfia. Aí a irmã Branham diz o seguinte: vê, aqui tem uma junção, aqui está apontando para a última era. Também livrarei da tentação que há de vir no mundo. Qual é a tentação que viria para a noiva no tempo do fim? Qual era a tentação que Deus nos livraria antes de nós cair nela? O profeta disse que seria a união federal, o ecumenismo, que seria uma pregação tão linda, uma política tão maravilhosa de todos serem um, de todos serem um. Mas Deus nos livrou dessa tentação. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Essa tentação que muitos ministros cairão nela. Cairá a cabeça batista, a cabeça metodista, a cabeça pentecostal, a cabeça de todos os ângulos e linhas de pensamento religioso cairão na grande tentação que a política de Roma colocará sobre o mundo religioso. Mas Deus nos livrou dessa tentação. Glória a Deus. Vê? Graças a Deus. Glória. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Graças a Deus. Irmãos. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Vencer. Às vezes, irmãos, aquelas coisas. Presta atenção no que eu vou falar aqui, isso é importante. Isso é importante. Existe muita coisa externamente no seu corpo e no meu corpo que eu já venci, faz muito tempo. Amém, Deus. Você já venceu o cigarro, não já? Já venceu a bebida. Já venceu isso. A mulher venceu o corte de cabelo, venceu a calça comprida, venceu o batom, venceu o esmalte. Essa parte externa, nós já vencemos. Amém? Já vencemos. O que nós temos que fazer, a outra parte do vencer, a outra parte nós temos que vencer. Agora nós temos que vencer o homem interior. Nós temos que fazer com que esse espírito que está dentro de nós esteja sujeito à palavra. Aleluia. Amém. Vencer pensamentos, vencer o rancor, o ódio, vencer aquele espírito abatido, alguém te abateu, você se sente lesado, perturbado, angustiado, só de ver fulano, de ver Beltrano, você não perdoa, sempre quando você lembra, você começa a remoer aquilo, aí as coisas externas já estão vencidas, mas internamente está vencido? Hein? Essa é a parte principal. Ninguém te convence mais a colocar um cigarro na boca. Ninguém te convence mais a colocar um whiskyzinho na boca. Ninguém mais te convence mais. Ninguém mais te convence, irmão, de andar pelado na rua. Porque essa parte externa está vencida. Porém, existem 5 sentidos dentro do nosso espírito que são nossos aliados para um lado ou para o outro. Se nossas razões forem convertidas, se os nossos pensamentos forem convertidos, se nossa consciência estiver purificada, limpa, se nossa memória estiver totalmente limpa, amém, irmãos? Amém. Se os nossos motivos lá dentro, aqueles 5 sentidos do Espírito estiver convertido lá dentro, irmão, amém, irmãos? Perdoando, amando, passando por cima disso,
e assim por diante. Olha, você já venceu o homem de fora, falta vencer o homem de dentro. E se você só vence o homem de fora mostra a religião, a cobertura. Mas e o homem de dentro? Porque quem vai ser arrebatado é o homem de dentro. Se o homem de dentro estiver convertido, se o homem de fora está convertido aos olhos do mundo, fulano não bebe, fulano não fuma, fulano não joga, mas por dentro ele mente, por dentro ele trapaceia, por dentro ele cobiça, por dentro ele odeia, por dentro ele guarda rancor, por dentro ele está magoado. E aí, como é que fica? Quem tem entendendo, irmão? Você tem que vencer isso também. Porque Deus não vai apenas... Porque, veja bem, e isso é igual um carro que você vê ali, igual tá meu carro, tá ali. Lavei ele, tá bonitinho, passei pretinho no pneu, mas está sem o motor, e sem o motor não voa. Verdade. Tá bonito por fora, mas e por dentro, como é que está? Amém, irmãos? Amém. Tem que estar funcionando por dentro. Os irmãos estão entendendo? Por isso que o irmão Branham disse que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Amém? Um homem que consegue controlar seus desejos, um homem que consegue controlar sua língua, um homem que consegue controlar seu nervosismo, seu temperamento, um homem que consegue controlar a si mesmo, um homem que consegue reter-se, controlar a si mesmo, diz o profeta, é o homem que tem mais poder. Amém, irmãos? Está na mensagem, humilha-te. Diz, aquele que consegue controlar a si mesmo, esse tem poder. Esse tem bastante poder. Os irmãos, né? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Às vezes você está perto de estourar. Você tem tudo para estourar. Você sabe que fulano errou contra você. E você vai lá e fala assim, ó, eu estou certo que eu deveria te dar um soco, mas eu te perdoo por isso. Ele tem controle. Amém, irmãos? Esse tem poder. Você sabe que fulano de tal falou mal de você e você não recebe, não dá o troco. Você diz, eu fiquei sabendo quando está mas vou orar por ele. É aquele homem que controla a si mesmo. O irmão vai dizer, aquele que controla a si mesmo, ele tem libertação total. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por mais uma reunião, por mais um culto. Você foi abençoado, irmãos? Glória a Deus. Então, na outra quarta-feira não tem culto, na outra que tem. De 15 em 15 dias, os irmãos fiquem sabendo, de 15 em 15 dias tem culto. Lá em Jardim das Rosas, sexta-feira tem culto. Jardim das Rosas. Rua Senador Queiroz, 170. Sexta-feira, 19h30. Aí na outra semana não tem. Aí na outra semana tem. De 15 em 15 dias são os cultos. Amém? Então você fique sabendo disso. E no culto que tiver, eu vou anunciar na rádio e assim por diante. Então, faça seu trabalho de missionário, de evangelista, entrega o panfleto, convida as pessoas, falem da mensagem. Não guarde esse roseiro debaixo da sua cama, ilumina só você não, ilumine os outros também, amém, irmãos? Passe para os outros também, faça isso, diga-nos. Faz o trabalho evangelístico, sai com os panfletinhos, fazendo alguma coisa, porque bendito será para aquele a quem, quando Deus vier fazendo assim, bendito será para aquele e para aquela, quando Cristo vier encontrá-lo no posto do dever. Amém? Senhor Jesus, obrigado por mais uma mensagem, por mais uma instrução do Senhor nas nossas vidas. Senhor, se nós não melhorar, não é por falta de mensagem. Se nós não nos converter, não foi por causa de mensagem. E se alguém ficar para trás por não ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, também não foi por causa de oportunidade. E se aqueles que se dizem cristãos e não forem no arrebatamento, também não
falta de oportunidade de se acertar e de se consertar. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Perdoa nossas falhas. Conduze-nos àquilo que o Senhor tem prometido. Ó Deus, obrigado por mais essa porção. Abençoe cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, a voltar para os seus lares, remoendo isto que foi pregado nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe todos os irmãos, cumprimente uns aos outros com um cumprimento saudável e cristão. Deus abençoe. Amém.